Olá, boa noite. Que bom ter você aqui nessa live. Você que está assistindo ao vivo, você que ainda vai ver essa live, que bom ter você aqui. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo nessa noite. Hoje, essa live tem o tema Recomeçar. Tempo de decisões. Você já passou por esse processo de ter que decidir algo, talvez algo bom, talvez algo desafiador, mas sempre nós estamos expostos a tomar decisões e a fazer escolhas na nossa vida. E a live de hoje é sobre isso. Então, seja muito bem-vindo, fica por aqui, aproveita e convida um amigo, uma amiga, de preferência aquela amiga que você sabe que está passando por um tempo difícil, por um processo difícil e precisa de força para recomeçar. Então corre lá, convida tuas amigas que logo a gente já vai entrar no tema da live de hoje. Oi Maria, que bom ter você aqui, amiga. Boa noite. Quero também pedir para vocês que vocês mandem aí as suas perguntas e interajam para que a gente possa fazer uma live bem dinâmica nessa noite. Mas, de verdade, essa live ela é feita para você, para ajudar você que às vezes está se sentindo sozinha, que precisa de uma palavra, que precisa de algo que venha do coração de Deus. Se você está aqui, você não está aqui por acaso, pois Deus tem algo para você nessa noite. Não saia daí e não esqueça, convida as amigas e fica aqui comigo, interaja, manda aí sua mensagem, sua pergunta, que esse momento é para você. Deus escolheu esse momento para que você estivesse aqui. Você não está aqui por acaso. Eu quero começar a live de hoje lendo um texto para vocês que está em Romanos 8. Romanos 8, do 1 ao 11. Nenhuma condenação há. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Nenhuma condenação há quando nós estamos em Cristo Jesus. Mas quando nós não estamos em Cristo, há a condenação. E não são poucos os que nos condenam e que estão prontos a nos apedrejar. Então, nós precisamos ter a consciência de que nós precisamos estar em Deus para que a gente não venha ter condenação. Mas o texto, o foco dessa live de hoje é João 8, que diz assim, ó: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, e assentando, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante de adultério. E na lei mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Isto diziam eles, tentando para terem o que causar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo, como se insistisse na pergunta. Jesus se levantou e disse: Aquele que dentre vós não estiver pecado, seja o primeiro a lhe atirar a pedra. E tomando, inclinou-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles estas respostas, e acusado pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até o último, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava.
Erguendo-se Jesus e vendo que ninguém mais além da mulher, perguntou: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então disse Jesus: Nem tampouco eu te condeno. Vai e não peques mais. Um versículo que me chama bastante a atenção nesse capítulo é o versículo 5, que diz assim, ó: Na lei não nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas? Se você ler na lei, lá em Levíticos 20:10, vai dizer que quem for pego em flagrante de adultério tem que ser apedrejado. Porém, não diz que é do sexo feminino ou do sexo masculino. Diz que a pessoa tem que ser apedrejada. Mas naquele momento, aquela mulher, ela foi trazida para o centro das atenções para ser apedrejada, para ser crucificada. E eu gostaria de trazer para vocês um contexto sobre essa palavra. Nós temos aqui, nesse texto, alguns personagens. Temos a mulher que estava sendo acusada, temos os escribas e os fariseus e temos Jesus. E eu gostaria de falar um pouquinho de cada um desses personagens hoje, trazendo para o nosso tema, que é recomeçar, que é fazer escolhas para começar algo bom, algo diferente a partir das nossas escolhas. A gente gostaria que tivesse uma maneira agradável, confortável, para que a gente tivesse que fazer algumas escolhas, mas nem todas as escolhas que nós fizemos são fáceis. E às vezes nós nos comportamos como se nós fôssemos vítimas das nossas escolhas. Sempre, assim como Adão e Eva, nós tentamos achar um culpado para colocar o peso das nossas escolhas na vida do outro. Porque aquela pessoa me traiu, porque aquela pessoa me roubou, porque aquela pessoa me enganou. Nós estamos sempre tentando achar um culpado. E pouco paramos para avaliar qual é a minha parcela de culpa naquela determinada situação. Nós esquecemos, na maioria das vezes, da nossa autorresponsabilidade. E nós precisamos nos autorresponsabilizar por tudo aquilo que acontece com a gente. Porque tudo que acontece com a gente, não só as coisas boas, mas também as coisas ruins, elas têm uma consequência, mas elas também têm um peso de responsabilidade. O que eu permiti? O que eu fiz? Quais foram as minhas escolhas para que eu chegasse nesse ponto, para que eu permitisse a esse ponto que a pessoa fizesse aquilo comigo? Todos nós temos a mesma oportunidade. Se você prestar atenção nesse texto, todos eles tiveram uma noite. Aquela noite ela foi compartilhada por todos. Mas Jesus escolheu ir para o monte orar. A mulher escolheu ir para um determinado lugar adulterar. E os fariseus e os escribas, eles estavam escolhendo cuidar da vida do outro. Em vez de somarem na vida daquela pessoa, eles escolheram julgar, apedrejar, escolheram condenar aquela mulher. E pare para pensar. Se em Levíticos 20:10 diz que as pessoas pegas em adultério, elas poderiam ser apedrejadas. Era legítimo, né? Era uma lei, era uma permissão que foi dada para que aquelas pessoas fossem julgadas daquela forma. Mas se os escribas e os fariseus estavam tão preocupados em cumprir a lei, por que eles não simplesmente pegaram aquela mulher e levaram ela para fora e a apedrejaram? Aqui eles pecaram de duas formas. Além deles estarem cuidando da vida do outro, além deles estarem preocupados com o que o outro estava fazendo, eles estavam também testando Jesus. Eles queriam não
colocar a lei em prática, não, aquela preocupação genuína em cumprir a palavra de Deus. Não era sobre isso a preocupação deles, porque se fossem, eles tinham levado elas diretamente para fora dos portões da cidade e a apedrejaram. Pelo contrário, eles queriam um circo. Eles queriam fazer daquela situação da vida do outro um palco. E hoje não é diferente. Talvez não tenha sido diferente com você. Não foi diferente comigo. Algumas coisas aconteceram na minha vida em que até hoje algumas pessoas fazem disso um palco para bater palma, para aplaudir e para expor. Mas em nenhum momento ninguém se põe à semelhança de Deus. E como nós temos se comportado, né, durante a nossa vida, durante os nossos dias. Que personagem você é? Faço para você essa pergunta. Reflete aí enquanto você me escuta. Que personagem dessa história você se encaixa? Aonde você se encaixa nessa história? Quem você seria? Você seria aquele que gosta de apontar o dedo? Você seria talvez aquele homem que adulterou junto com ela, que talvez até tivesse ali com uma pedra na mão, que ninguém menciona sobre ele, pois ninguém adultera sozinho, mas ele nesse contexto da história ele não se encontra? Talvez você esteja se comportando como Jesus se comportaria, que está de parabéns, se é que tem alguém aí. Ou você está se comportando como o fariseu, que aponta o dedo e acha que o outro tem mais pecado e mais dificuldade do que você. Mas vamos lá, né? Continuar a nossa reflexão de hoje. Poderíamos estar em qualquer lugar do mundo agora. Agora, vamos dizer que é umas 8 horas da noite, aqui no Brasil. Em algum lugar do mundo é 8 horas da manhã. Mas o Senhor, independente do fuso horário, Deus ele deu para cada um de nós, para cada ser humano da Terra, as mesmas 24 horas. E cada um de nós temos as nossas escolhas. Assim como você escolhe nesse momento estar aqui me ouvindo, você poderia escolher estar vendo uma novela, fazendo qualquer coisa, talvez brincando com o filho, dando janta para sua família. Independente, o que eu quero te dizer é que o Senhor, assim como naquela noite, várias pessoas, vários personagens diferentes tiveram atitudes diferentes, assim nós também temos as nossas escolhas. E o que eu vejo nessa passagem é que cada um de nós temos a liberdade para fazer escolhas e escolhas diferentes uns dos outros. Só que o dia vai amanhecer e as suas escolhas de hoje, elas não vão ficar ocultas, elas não vão ficar na escuridão. Em algum momento, as suas escolhas de hoje, elas vão vir à luz. E saiba, elas têm uma consequência. Independente da posição, de qual personagem você esteja encaixado, você esteja inserido, o dia vai amanhecer. E você vai precisar dar conta das escolhas que você fez. E o que você tem escolhido? Eu não estou aqui para te julgar. Pelo contrário, eu estou aqui porque ontem eu era aquela mulher que foi apedrejada, que estava lá no meio da roda para ser apedrejada porque pecou. E hoje o Senhor, eu ouvi do Senhor lá atrás, vai e não peques mais. E hoje eu estou aqui para te ajudar, você que está aí ouvindo, para te dizer que não vale a pena pecar. Não vale a pena também apontar o dedo para o outro. Vale mais a pena nós agirmos, sermos imagem e semelhança de Cristo.
Porém, tudo aquilo que aconteceu na minha vida lá atrás, todas as minhas mazelas, os meus pecados, eu escolhi ressignificar. E ao invés de chorar e reclamar, eu escolhi estar aqui. Dar a minha vida para ajudar outras pessoas a não passarem pelo que eu passei, a não sofrerem pelo que eu sofri. E ainda assim, se elas fizeram as mesmas escolhas que eu escolhi estar aqui e fazer como Jesus. Dar a mão, levantar e ajudar a seguir. E é isso que eu estou fazendo aqui nessa noite. E eu te convido, faça também. Use as tuas dificuldades, as suas dores, para que você possa servir a vida de outras pessoas. É tão mais fácil a gente acusar, é tão mais fácil a gente apontar o dedo para a dor do outro. É tão mais fácil a gente achar uma justificativa para a dor que o outro está passando. Saiba que aquilo que talvez para você é insignificante, talvez para o outro seja um grande fardo a ser carregado. Então tenha empatia com a dor do seu irmão. Tô congelando aqui, gente. Tenha empatia com a dor do seu irmão, com aquilo que as pessoas estão próximas de você, que elas estão passando. Quando amanhece para a mulher, amanhece também para Jesus. E como eu tinha dito antes, essa noite não está se referindo só à noite atemporal, e sim às nossas atitudes, ao momento em que nós estamos vivendo. No livro de 2 Samuel, fala sobre a história de Davi. Quando Davi, ele peca e o profeta Natan vem falar com ele. O que o profeta Natan diz para ele? Tudo aquilo que você fez na escuridão, os teus filhos vão fazer na luz do dia. Porque nada, gente, não se engane, se você fizer algo e você não colher, os seus filhos vão colher. A sua geração vai colher. Então, você precisa se posicionar. Não adianta eu chegar aqui com uma pregação bonita e falar para você assim, ó, Deus vai fazer, Deus vai te dar, Deus vai te abençoar. Isso a Bíblia já diz. Só que todas as nossas bênçãos, todas as coisas que nós almejamos que é positiva, elas estão condicionadas ao nosso comportamento, às nossas escolhas. Está condicionada aquilo que eu quero da minha vida, como eu determino, como eu governo a minha vida. Oi, amiga, seja bem-vinda, que bom ter você aí. Então, assim como na vida de Jesus se cumpriu que os seus filhos, eu esqueci o nome do filho de Davi agora, mas a Bíblia fala que o filho dele, ele ia ter relações com as mulheres no terraço do palácio, onde todos viam. Aquilo que Davi fez em oculto, o filho dele estava fazendo à luz do dia. Porque não adianta, vai amanhecer para você, independente das escolhas que você fez. E esse amanhecer é a luz diante de todas as pessoas. Todas as pessoas vão ver tanto os seus frutos como as coisas que você fez que não agradam a Deus, que não são legais. O Senhor, Ele vai te perdoar se você pedir perdão, se você verdadeiramente se arrepender. O Senhor vai, com certeza o Senhor vai te perdoar. Ele é Pai. Assim como Ele perdoou essa mulher, Ele também nos perdoa quando nós nos arrependemos. O problema é que, independente do personagem que eu decido ser nessa história, eu vou colher uma consequência diferente. Eu vou colher uma consequência diferente para cada uma das minhas escolhas. E você não pode transferir a sua responsabilidade para Satanás, para o diabo. Às vezes o diabo tá lá sentadinho chorando e fala, mas nem fui eu não fiz nada. Apesar da sátira, apesar de eu estar sendo cômica aqui,
É verdade. Porque senão o pecado não seria de Satanás. Não seria teu, seria de Satanás. Ele te dá a ideia, ele te mostra o bolo, ele te mostra o caminho, ele te faz desejar e olhar aquela pessoa com outros olhos. Só que ele não peca por você. Ele não fala mal do irmão por você. É você que toma a atitude de pecar. É você que toma a atitude de errar. Quantas vezes, às vezes eu tenho vontade de pegar e sair correndo. E eu vou te dizer que um dia eu já fiz isso. Um dia eu já fiz isso. Sabe quando a mãe fala assim, ó, uma hora eu pego, abro essa porta e vou embora e não volto mais? Um dia eu fiz isso. E eu quero te dizer que árdua coisa foi essa que eu escolhi. E eu passei, olha, sabe aquele ditado que diz que é o pão que o diabo amassou com o rabo? Então, eu paguei um preço alto pelas minhas escolhas. E foi a última vez? Não, não foi a última vez. Eu vou te dizer que muitas vezes o diabo ele fala assim no meu coração: joga tudo pro alto de novo. Joga tudo pro alto. Mas eu quero te dizer, não vale a pena jogar tudo pro alto. Aquele pensamento, aquele sentimento que você tem aí nesse momento de chutar o pau da barraca, de sair correndo, de sumir, esse sentimento vai passar. E quando esse dia amanhecer na tua vida, você vai parar e vai falar assim: não valeu a pena. Não valeu a pena a minha escolha, não valeu a pena ter tomado essa decisão. Só que às vezes o estrago é tão grande que a tua escolha causa que não tem mais conserto. Não tem como você voltar atrás. Você já se expôs, você já jogou uma família fora, você já jogou um casamento fora, você já jogou um trabalho fora. Ou deixou de jogar um trabalho fora por uma porta que Deus abriu para você empreender. Eu não sei qual é a decisão emocional que você está sendo tentada a tomar, mas eu quero te dizer, a escolha é sua. Não culpe o demônio, não culpe as pessoas, assim como Adão culpou Eva, não culpe o seu esposo, não culpe ninguém. Alguns dias atrás, eu estava passando por um processo e eu tendia a pensar assim: eu estou passando por isso por causa do meu marido. Coisas de casal. Até que um dia eu abri meu coração para o Senhor e eu ouvi o Senhor falar comigo que se eu me posicionasse de uma forma diferente em uma determinada situação, eu ia ver a transformação dele naquele sentido, naquela área ali que eu estava reclamando. Então eu comecei a me posicionar diferente. É fácil? Não é. Tem hora que você tem que engolir coisas que o teu ego te confronta. Tem hora que você tem que engolir seco, como a gente gosta de dizer. Mas eu quero te dizer que vale a pena você vencer o pecado, você vencer a vontade de sentar numa roda de conversa e falar mal do teu irmão, mal da tua amiga, do teu amigo, do teu patrão, do teu esposo. Vale a pena. A gente quer algo fácil. Nós estamos numa era em que nós queremos tudo de mão beijada, tudo muito fácil, tudo muito rápido. Mas não é assim que funciona. A nossa vida é feita de processos. Eu escuto bastante as pessoas falar assim: venha participar, né? Venha fazer parte comigo dessa jornada. Mas a vida não é uma jornada. Porque uma jornada significa uma caminhada de um dia. Mas a vida não é uma jornada. A Bíblia diz que Jesus fala assim, ó: eu sou o caminho. E o caminho é a sua vida aqui até você se encontrar com Cristo. E esse caminho é longo. Talvez o teu caminho acabe amanhã.
mas na maioria das vezes o nosso caminho vai ser longo. E nesse caminho vão ter pedras, vão ter poeiras, vão ter espinhos, vão ter flores também. Mas na maioria das vezes o nosso caminho, ele nos confronta a sermos pessoas melhores. E nós não podemos esquecer que as coisas que nós recebemos, elas são consequências das nossas escolhas. Mas bora lá, né, gente? Uma coisa interessante que me chama a atenção nessa passagem da mulher que foi apedrejada é que, para você que chegou agora, nosso texto base foi João 8, que fala da mulher que foi levada para ser apedrejada. E é engraçado que as pessoas que te apedrejam é porque elas não têm uma vida com Deus, como elas deveriam ter. Elas não têm intimidade com Deus. Porque quem tem intimidade com Deus, quem tem intimidade com Jesus, conhece Jesus. E quem tem intimidade com Jesus não tem tempo para fazer fofoca e cuidar da vida do outro. Então, aquele que está cuidando da vida, da sua vida, ou se você está cuidando da vida de alguém, é porque está faltando intimidade com Deus. E visto que aqueles homens, eles não tinham intimidade com quem estavam falando, eles simplesmente estavam ali testando a Jesus, eles não conheciam quem era Jesus por trás daquele personagem chamado Mestre, que tinha 12 homens seguindo ele como discípulos fiéis e mais uma multidão que se arrastava para ouvir as suas palavras, os seus ensinamentos. Eles só conheciam esse Jesus da fama, mas não conheciam o Jesus da intimidade. E isso fez com que eles não soubessem quem era Jesus. Pois que pare para pensar comigo. Quem era Jesus? Visto que Jesus era filho de Deus. Jesus era filho de Deus, certo? Mas aquela mulher também era uma filha de Deus. Então Jesus logo era o irmão mais velho daquela mulher. E o que a gente faz? Você que tem irmão aí, irmã que estava me ouvindo, que está me ouvindo, né? O que você fazia quando era criança, que tinha um perrengue na escola? Aqueles meninos mais velhos, aquelas meninas mais velhas que queriam brigar com você na escola, o que você que tem irmão faz? Correr e pedir ajuda para o irmão mais velho. Não é isso? E eles, na tentativa de acusar aquela mulher, eles levaram ela justamente para o irmão mais velho dela. Levaram ela justamente para quem ia defendê-la. Porque é isso que família faz. Na frente das pessoas, a gente defende, a gente protege. Longe, a gente corrige. Nos bastidores, onde ninguém está vendo, onde ninguém vai expor, nós corrigimos, alinhamos, ensinamos, mostramos o caminho, damos a direção. Mas no meio de todos, o que a gente faz? A gente guarda. Não é mesmo? Não é assim que tem que ser feito, não é assim que a família faz. E foi assim que Jesus fez com essa mulher. Quem são hoje na nossa vida os escribas e fariseus que levaram aquela mulher, que não conheciam a Jesus? Quem eram esses escribas que não conheciam a Jesus? Eles eram pessoas ou um sistema que valoriza as aparências, as vozes religiosas que culpam você, que apontam o dedo para você, mas que não te apresentam uma oportunidade de começar, de ser curada. É o julgamento disfarçado de zelo, quando a pessoa, ela, sabe aquela fofoca assim, eu estou só te contando pra gente orar. É a tradição das pessoas usarem a palavra de Deus para bater no outro, usando textos fora de contexto,
para apedrejar pessoas em vez de levantar pessoas. E é o seu algoz interior, você mesmo, a sua mente que mente para você todos os dias e você acredita. Talvez algum desse seja na tua vida o fariseu. Quem é o fariseu? Medita aí, pensa aí na sua vida nessa noite. Quem são os fariseus que estão te apontando, que estão te culpando? Como eu disse algum tempo atrás, eu passei por um processo desse, de pecar, de fazer algo que a sociedade condena, que a sociedade culpa, julga. E até hoje. Outro dia eu estava indo no shopping com a minha família e uma pessoa que me conheceu há anos atrás me viu. O que ela fez? Ela passou lá pelo outro lado da rua. Por quê? Porque é um desses fariseus que não olha para sua própria vida, mas que julga os outros. Eu não sou a consequência daquele erro lá de trás. Aquele erro foi um acidente no meio do percurso, mas um acidente que eu decidi não cometer mais, porque essa não sou eu. Mas aquelas pessoas que me julgavam naquela época e continuam me julgando hoje, elas escolhem ser fariseus ainda, continuar pecando. E é sobre isso que eu quero te dizer nessa noite. Você, em que posição você quer estar? Você quer estar na posição de alguém que cuida da sua própria vida, que se entrega de coração para o Senhor, agir para o Senhor trabalhar? Ou você quer estar na posição de culpar alguém, de ser parceiro de alguém para pecar também, como aquele homem que não aparece na história, mas que ele existiu? Quem você quer ser? Quem você escolhe ser? Aquela pessoa que é uma capa, uma mentira, que em vez de cuidar da sua própria vida, cuida da vida do outro? Ou você escolhe ser aquela pessoa que pecou, que tem a oportunidade de continuar pecando ou não? Mas voltando na irmã de Jesus, os fariseus, eles esqueceram de uma coisa bem importante, que eles eram pecadores tentando apedrejar uma pecadora. Eles também tinham erros. E é por isso que nós temos que olhar para dentro de nós. O propósito das pessoas, do diabo e às vezes até da nossa mente mesmo cheia de pecado é o quê? Nos tirar o foco, nos tirar o propósito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas o que acontece? Naquela passagem ali, além de Jesus ser irmão daquela mulher, irmão em Cristo, porque ela era uma filha de Deus, né? Ela era uma filha de Deus. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus morreu para que nós fomos adotados. Então, Jesus era o maior interessado naquela mulher se levantar, naquela mulher começar de novo, naquela mulher ter uma nova chance. Porque por causa dele é que o Pai nos aceitou, por causa dele que o Pai aceitou ela. Só que além dele ser o irmão mais velho, dele estar pronto para dar a sua vida por ela, Jesus também era advogado. Olha o que está escrito em João 2:1. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. Eles foram tão tolos que eles levaram a filha de Deus para o irmão dela, que era advogado, defender. E hoje não é diferente. Não se preocupa com as pessoas que te apontam, que te julgam. Não se preocupe.
Faz parte. O apedrejamento, ele faz parte das escolhas que você fez. E, infelizmente, você vai ter que lidar com esse processo se você errou. Mas o importante não é só isso. O importante é que há uma segunda chance para você. Há uma segunda chance. O teu irmão mais velho, ele escolheu. Ninguém obrigou. Ele também fez uma escolha. Ele tinha a liberdade, a opção de não querer morrer por nós, de não querer ser crucificado por nós. Mas ele escolheu ser crucificado. Ele escolheu morrer para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos acesso a uma segunda chance, a uma oportunidade de fazer algo diferente. E como eu comecei a live falando, nós estamos num tempo de escolhas. O ano está começando e o que nós vamos decidir? Nós vamos decidir continuar do jeito que nós estávamos? Nós vamos escolher continuar procrastinando os nossos sonhos? Deus sabe o quanto para mim é difícil fazer vídeo e me expor, mas é o que Ele quer que eu faça. O Senhor fala para que eu faça, só que é desafiador para mim fazer, mas mesmo assim eu tenho escolhas. Obedecer a Deus ou não obedecer. Talvez essa live não vá alcançar tantas pessoas como eu gostaria que alcançasse. Mas eu quero te dizer, as pessoas que elas alcançarem é porque o Senhor escolheu essas pessoas. E se quando eu chegar diante de Deus, o Senhor falar assim, ó, uma pessoa mudou a vida dela por conta das tuas palavras naquele dia, esse é o maior presente que eu posso ganhar. Saber que o meu ato de obediência mudou a vida de alguém. Tô tentando me achar, gente. Quando Jesus, ele começa a escrever no chão, todo aquele ambiente, ele muda. A pedra que seria lançada naquela mulher, agora ela já muda de direção. Agora ela já muda de rumo. Porque essa pedra ela só faria sentido se ela estivesse na mão de alguém sem pecado. Só que quem não tinha pecado naquela roda não estava com uma pedra na mão. E na verdade, o endereço daquela pedra era o coração de cada homem que estava ali pronto a apedrejar aquela mulher. Mas quando Jesus ele começa a escrever no chão, Deus traz o pecado deles para a roda. Já não é mais só aquela mulher que está ali. Já não é mais aquela pessoa que está ali. Jesus trouxe a história, as mazelas, os pecados ocultos, os sepulcros caiados, como a Bíblia diz, todos para a roda. Todos agora estavam sendo alvo do julgamento daquela pergunta que fizeram para Jesus. Todos eles entraram no julgamento. É como nos filmes, sabe? Que você começa a investigar uma pessoa e de repente aqueles que pareciam inocentes, eles começam a ser julgados também. Foi o que aconteceu aqui. Naquele julgamento, o mocinho, os réus, né, os acusadores, todos se tornaram réus. Todos aqueles que estavam lá como mocinhos para acusarem aquela mulher, eles se tornaram também parte daquele julgamento. E todos decidiram sair fora. E eles foram, o versículo 9 diz que eles foram acusados pela própria consciência e retiraram-se um a um. Olha que maravilhoso esse versículo. Foi a consciência dele. E assim como
Isaías, né? Isaías fala assim, ó, em Isaías 6:5. Ai de mim que sou homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas com lábios impuros. Isaías, ele não disse assim, ó, ai do meu marido se ouvir essa pregação, hein? Ai da minha amiga fulana de tal se ela estivesse vendo essa live. Não, Isaías disse assim, ó, ai de mim. Porque é só quando nós encontramos Jesus é que nós conseguimos olhar para dentro de nós e falar, ai de mim que sou pecador. Ai de mim que não sou tão bom como eu achava que era. Eu não sei você, mas você já teve a experiência de Jesus te mostrar para você mesmo? Eu já passei por algumas vezes, gente. Eu achar assim, nossa, eu tô abafando, né? Aquela pessoa ali tá errada e eu sou a top das tops. E de repente o Espírito Santo vem para mim e fala assim, não, não é assim. Você tem agido assim, você tem feito isso. E daí eu vou murchando e vou vendo que eu não era tão top como o Senhor, como eu achava que eu era. E de repente o Senhor me mostra para mim mesmo e eu vejo que eu tenho algo a melhorar. Assim foi com aqueles homens. Eles começaram a ver a si mesmo. Por isso, eles foram saindo um a um, acusados pela sua própria consciência. E eu vejo isso como uma pregação. Uma pregação na igreja, ela é direcionada para várias pessoas. Ali tem casais, tem criança, tem mulheres, tem homens, tem velhos, tem novos. Tem todas as idades, todos os gostos, todas as faixas etárias, todas as necessidades diferentes. Cada um ali está precisando de algo, mas mesmo assim uma pregação ela vai falar com cada um de maneira específica, de maneira especial. E eu acredito que naquele momento o Senhor Jesus, quando escreveu na areia, eu não sei o que Jesus escreveu na areia, vamos partir do princípio que ele escreveu ali, quem não tem pecado atire a primeira pedra. Mas eu acredito que no coração de cada um, o Senhor estava ministrando ali no ouvido deles, ali o Espírito Santo ministrando no ouvido deles. Você tem pecado de adultério. O outro, você tem a língua grande. O outro, você sonega impostos. E sei lá quantos mais pecados existem. Mas eu acredito nisso veementemente. De que nos seus ouvidos cada um ouviu aquele, ou melhor, ouviu não, viu aquele pecado descortinado dentro da sua mente. Por isso que eles foram acusados pela sua própria consciência e foram saindo de fininho como se nada tivesse acontecido. No versículo 11, Deus diz para aquela mulher, depois de ver que não tinha mais ninguém lá: nem eu te condeno, vai e não peques mais. O Jesus, hoje ainda, ele não está aqui para te condenar. Hoje ainda, ele está aqui como teu advogado. Ele está aqui não para te absolver e passar a mão na sua cabeça e dizer, ai, que querida, né? Ela pecou por causa disso. Não, não é sobre isso. Nós temos que ter a nossa autorresponsabilidade. Só que a Bíblia diz, naquele versículo que nós lemos ali atrás, que ele é um advogado justo. E se ele é justo, ele vai agir comigo e com o outro naquilo que nós merecemos, na proporção que nós merecemos a correção. O pecado, ele não pode ser um estilo de vida, como eu disse antes. O pecado, ele tem que ser um acidente na nossa vida. O pecado, ele não pode ser algo que nós fazemos todos os dias, como tomamos banho, como comemos, não tem que ser um hábito na nossa vida. O pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente.
Algo que aconteceu, que você não premeditou e aconteceu. Mas a partir do momento que o teu pecado ele é recorrente e você peca e amanhã você peca de novo e depois peca de novo, isso já deixa de ser um pecado, já se torna uma legalidade que você dá. Então, você vai sair dessa live hoje com um compromisso de não transferir mais a responsabilidade para o seu cônjuge, para os seus filhos, para o seu patrão, seja lá para quem for. Saia dessa live assumindo a autorresponsabilidade sobre a sua vida, sobre as suas escolhas, sobre o que você quer mudar. O ano passado, no começo do ano passado, eu estava me organizando para começar um projeto novo. Um projeto do qual essas lives fazem parte. E eu fui postergando, fui empurrando com a barriga e não fiz. E esse final de ano eu falei, eu vou começar o ano mudando as atitudes. E eu comecei. E o meu projeto, eu precisava de uma certa quantia em dinheiro para começar. E eu não tinha dinheiro para começar. Mas eu falei, Senhor, eu vou começar. Já liguei para as pessoas que tinham que me dariam acesso a me ajudar nesse processo. E já marquei horário, já coloquei na agenda. E eu posso te dizer, eu não tinha um centavo para pagar. Porque eram pessoas que estarão, né? Que eu começo esse projeto agora em prática amanhã. E essas pessoas são profissionais que têm famílias que precisam ser pagos porque é o trabalho deles. E eu marquei pela fé. E eu vou te dizer que o Senhor enviou uma pessoa para patrocinar uma parte do meu projeto. E eu não estava esperando por isso. E eu vou te dizer que era uma pessoa que nesse momento era pouco provável de que iria patrocinar. Mas o Senhor, Ele me abençoou. Porque eu dei o primeiro passo. Dei o primeiro passo para fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer. Antes de eu começar essa live, Maria, eu não entendi, manda pra mim, explica aí o que você falou que eu não entendi muito bem, por favor. Antes de eu começar essa live, eu tive problema com o microfone, eu tive problema com a live que caiu umas 3 vezes, eu tive problema com a ring light na hora de montar aqui, eu tive um monte de picuinhas aqui pra resolver antes disso. Por quê? Porque tudo que tu vai fazer tem um desafio, tem um processo para você conseguir fazer. Às vezes parece coisas tão pequenas, mas às vezes para o outro é grande. Tipo, para mim, eu tenho um problema com o horário. Eu gosto de chegar na hora. Eu gosto, se alguém marca comigo alguma coisa, que a pessoa chegue na hora. Se eu falei para vocês que eu ia estar aqui às 19h30, eu queria estar aqui às 19h30. E é desafiador para mim quando isso não dá certo. Então, cada um de nós temos os nossos processos, mas são escolhas e você precisa escolher. Eu não sei o que Deus vai fazer comigo a partir de agora, a partir desses novos projetos, mas eu sei que o Senhor tem algo grande. Só que eu só vou saber se é grande se eu começar, e nada começa grande. Tudo começa pequeno. Como essa live, eu gostaria de abrir a live aqui, tem, sei lá, umas 10 mil pessoas me ouvindo. Mas não é assim que funciona. A gente tem um processo a ser vivido, um caminho. A gente tem um caminho a ser percorrido. Ah, entendi, amiga. Agora eu entendi. Então, você tem um processo a ser percorrido. Você decide o que você faz com o tempo que você tem. Só não coloque a responsabilidade no governo, no seu cônjuge, no seu próximo, nas suas condições financeiras.
Exercite a sua fé. Se desafie. Eu posso dizer para você que se eu olhar para mim, eu não me acho capacitada para estar aqui falando de Jesus, falando para você. Mas eu quero te dizer que é o Senhor que nos capacita. A gente nunca sabe tão pouco que a gente não possa ensinar e nunca sabe tanto que a gente não possa aprender com outra pessoa. Então, dentro de você há uma mensagem. Dentro de você há algo que você possa fazer para o outro, para somar na vida do outro, que não seja acusar, que não seja ser um embrolho, ser uma pedra de tropeço para as pessoas que estão à sua volta. Satanás, ele só tem o poder que você dá. Às vezes eu vejo as pessoas falando assim, nossa, o diabo está se levantando, porque eu sonhei que fizeram uma macumba para mim, porque isso, porque aquilo. Eu quero te dizer assim, ó, a Bíblia diz que uma maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, se você não der motivo, o diabo ele não pode vir e fazer um ninho na sua cabeça, como se ele fosse um passarinho que ia sentar ali e fazer um ninho. Ele não pode, ele não tem autorização para isso. A única pessoa que pode autorizar o diabo a mexer na sua vida é Deus em primeiro lugar e depois você. Ninguém mais. Vou te dar alguns exemplos. Jó, capítulo 1, versículo 11 e 12 diz assim, ó, Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se ele não blasfema contra ti. E disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está na sua mão, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nessa passagem aqui, está mostrando Satanás diante de Deus pedindo autorização para tocar em Jó, porque Jó era um homem justo. Então, sem que o Senhor autorizasse, ele não poderia tocar. Se Jó fosse um homem que não fosse justo, que não fosse íntegro, ele não precisaria nem ir diante de Deus, porque Jó sozinho já dava legalidade para que o inimigo tocasse na vida dele. Mas Jó não dava legalidade. E para Satanás conseguir tocar em Jó só mediante a autorização do Senhor. Em 1 Pedro 5,8 diz assim, ó, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor como leão, bramando, buscando a quem possa tragar. Ou seja, ele está ao teu redor, ou melhor, ao teu derredor. Porque ao teu redor estão os anjos do Senhor. E o diabo, ele tá lá, ó. Vai e volta lá. Feito um cachorrinho perdido, desesperado. Vai agora. Ela vai pecar. Ela vai escolher errar. Mas cabe a você vigiar para não pecar. Não importa em qual posição dessa história você esteja. Se você seja o fariseu que esteja aí julgando alguém que te magoou, que pecou contra você, que traiu você, ou se você é a pessoa que pecou e traiu e magoou alguém, não importa qual seja a posição, não importa se você é aquele outro covarde que se escondeu, aquele covarde lá que pecou com a mulher e nem é mencionado na história porque sabe Jesus onde é que ele estava nesse momento. Independente de qual personagem você seja nessa situação, eu quero te dizer, só há um personagem que está no lugar de Jesus. Jesus. E ele, nessa noite, ele diz para você, eis que eu coloco diante de ti uma porta aberta. E cabe a você escolher o que você quer fazer. Cabe a você escolher aquilo que você, como você quer se posicionar. Aquilo que você quer colher. Eu quero te dizer, não importa quantas vezes você caiu. Só que não erre mais o mesmo erro. Não peque mais o mesmo pecado. Não caia mais no mesmo buraco que você já tropeçou e caiu nele. E você não pode dizer, ai Jesus, eu não tinha passado aqui por essa rua, eu não tinha visto esse buraco. Se todo dia você cai nele. Então você é permitido pecar, só que não no mesmo erro.
Pecar, nós vamos pecar sempre, porque nós somos seres humanos. Mas o nosso pecado tem que ser um acidente, tem que ser algo que aconteceu e não algo que é corriqueiro na nossa vida. Como eu disse, o diabo, ele é legalista. O mundo espiritual, ele é legal. E não é legal de leis. Não é legal de... vamos voltar à fita. O mundo espiritual, ele é legal, mas não é legal de ser, né, topzera ou coisa parecida. Não, ele é legal de leis. E tem leis, assim como o nosso mundo físico tem leis que regem o nosso mundo físico, o mundo espiritual, ele também é legal, ele tem leis. E uma das leis do mundo espiritual é que o diabo, ele só tem um papelzinho assinado para tocar na sua vida quando você assina esse papel. E esse papel, ele é assinado como? Com as suas escolhas, com o livre-arbítrio que o Senhor te deu. A Bíblia fala que Jesus, quando ele morreu, que ele foi no inferno, ele pegou o escrito de dívida que tinha contra a nossa vida e rasgou, porque ele pagou esse escrito de dívida, é como se fosse uma promissória que tinha o inferno sobre as nossas vidas. E ele deu a sua vida como moeda de troca por essa escritura, por esse recibo, por essa nota promissória. E ele rasgou. A Bíblia diz que ele, rasgou o escrito de dívida que tinha contra nós. E hoje só você pode pegar a sua mão, o seu sangue, as suas atitudes e assinar esse escrito de dívida novamente. Ninguém pode fazer isso por você, só você mesmo. O Senhor, ele nos deu livre-arbítrio para que nós escolhêssemos o que nós queremos. Assim como eu falei para você antes, que eu já tive nesse buraco, já caí algumas vezes em alguns buracos que me envergonharam, que me trouxeram dor, que me trouxeram arrependimento e muita culpa. Mas eu escolhi não cair mais nesses buracos. E eu escolhi estar aqui hoje como filha amada de Deus, como um exemplo de filha e fazer o que o meu pai faria, que é dizer para você, há uma segunda chance para você. Você pode recomeçar. O Senhor, ele tem uma nova história para você. Não importa o que você fez, não importa se foi vergonhoso, se foi grande, se foi feio. Não importa se você já caiu várias vezes no mesmo buraco, não importa. O importante é o que você vai fazer daqui para frente. O que você escolhe fazer daqui para frente. A escolha é somente sua. Eu quero te dizer, eu estou aqui. Se você precisar desabafar, se você precisar conversar, pode ter certeza que nada que você me falar vai ser pior do que muitas coisas que eu já fiz. Isso eu posso te dizer com certeza. Eu estou aqui usando as minhas dores, as minhas vergonhas, os meus processos para te ajudar a passar pelo que você está passando hoje. Então, se você precisar de mim, chama aqui no direct, que eu vou tentar te ajudar da melhor maneira possível. Nem que seja te dando só o meu ouvido e o meu ombro para chorar. Mas conte comigo. Mas saiba, acima de tudo, recomeçar é possível. Enquanto Jesus é o advogado, é possível recomeçar. Vai chegar um momento em que ele vai ser o juiz. Aí sim será tarde demais. Mas hoje ainda dá tempo de você escolher algo novo, de você escolher uma nova oportunidade. E eu quero te dizer que a partir de hoje nós vamos ter toda semana uma série de lives sobre recomeçar. Até esse projeto vir à luz, que na verdade ele já existe. E em breve eu vou poder dividir com vocês o que é esse projeto.
eu quero te dizer que é possível recomeçar. Então eu te convido toda terça-feira, daqui para frente, nós vamos ter live para falar sobre recomeço. Hoje foi sobre tempo de escolher, né? Tempo de escolhas. Na semana que vem, você vem para cá que você vai descobrir recomeçar. Qual é o recomeço que você vai poder fazer parte? Mas é possível. Acredite, não é fácil, não é fácil, isso eu posso te dizer, não é fácil recomeçar, não é fácil os apontamentos, não é fácil os apedrejamentos, mas é possível recomeçar. Assim como foi para aquela mulher que estava correndo o risco de ser apedrejada, e assim como foi para aqueles homens que estavam prontos a jogar a pedra, mas eles tiveram a oportunidade de olhar para dentro de si e não pecar mais. Então eu quero te fazer um convite nessa noite. Deixe Jesus encontrar você. Seja para fazer de você alguém que julga menos ou alguém que peca menos, não importa, mas encontre Jesus. Porque se você encontrar Jesus, você com certeza não vai mais andar no mesmo caminho que você andava. Você não vai mais tomar as mesmas atitudes que você tomava. E para ser sincera, você também não vai mais se preocupar com as pessoas que querem te apedrejar. Primeiro, porque elas não têm motivo. Segundo, porque o Espírito Santo, porque o Senhor Jesus, ele vai restaurar a sua identidade. Então, o que as pessoas falam, ou falavam, ou vão falar, pouco importa, porque você sabe, você vai saber porque você tem intimidade com o Pai. E se você tem intimidade com o Pai, você vai saber o que tem no coração dele e o que ele tem para você, o que ele tem para sua vida. Então, para findar esse tempo aqui, eu quero orar com você. Senhor Jesus, eu quero te apresentar, Senhor, essas pessoas que estão vendo essa live nesse momento e as pessoas que ainda vão ver, Senhor, que ainda vão ser alcançadas. Pai, independente de qual lugar, de qual personagem que elas sejam nessa noite, eu quero te pedir, Pai, que o Teu Espírito Santo possa trazer sobre elas a certeza de que é possível recomeçar contigo, que é possível se levantar depois de uma queda, depois de uma traição, depois de um abandono, depois de uma mentira, depois de um erro. É possível recomeçar. Contigo é possível ter uma nova oportunidade, uma nova chance, um novo vislumbre de um futuro. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, toca cada vida, cada casa, cada lar aqui representado, Senhor. Entra, Pai, com providência naquilo que cada pessoa que está ouvindo precisa, Senhor. Eu não sei o que cada uma delas necessitam, mas Tu sabes. E Tu podes, Senhor, fazer com que cada palavra que foi falada aqui, Senhor, que eu sei que veio do Teu coração, possa transformar vidas, possa transformar lares, Senhor. E assim como o Senhor, Deus, me deu milésimas chances, Senhor, de ser melhor, o Senhor também pode fazer essas pessoas acreditarem, Senhor, que elas têm oportunidade hoje de escolher ser melhor, ainda que o seu passado seja vergonhoso, seja doloroso e traga culpa, Senhor. O Senhor pode escrever algo novo a partir de agora, em nome de Jesus. Obrigada pela sua companhia até aqui. Muito obrigada por você fazer parte desse momento comigo, por você interagir aqui no chat. Muito obrigada, que Deus te abençoe muito, muito, muito. E quinta-feira que vem quero ver você aqui novamente. E breve, muito em breve, eu quero voltar aqui para poder compartilhar com vocês de verdade, de forma já materializada, as novidades para esse início de ano. Eu estou assim exultante, feliz com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Posso dizer que eu estou morrendo de medo porque eu não me acho capaz.
E para ser sincera, quando você sabe que algo é de Deus, quando você olha e fala assim, não, se não for Deus, eu não sou capaz de fazer isso. E é o que está acontecendo comigo hoje. Eu olho para frente e penso, Deus, não sou capaz de fazer isso. Mas o Senhor diz que eu sou. Mas eu sou capaz hoje, porque há algum tempo atrás eu decidi me levantar e recomeçar. E é essa pergunta que eu deixo para você. Você quer recomeçar? Você está disposta a pagar um preço para recomeçar? Para começar de novo, algo novo? Recomeçar, mas não é ré, de voltar para trás. É recomeçar, é começar de novo. Então, fica aí com essa perguntinha aí. Eu estou disposto a recomeçar, ainda que isso tenha um preço a ser pago? Fui, Deus abençoe vocês.